Boa tarde a todos, amados irmãos e amigos. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui unidos, e reunidos ainda nesta forma virtual, mas com o pensamento de aprendermos e refletirmos sobre as lições do nosso querido Mestre Jesus. Graças a Deus, é mais uma oportunidade, aqui estamos, nessa forma ainda, mas com muita alegria, porque quando a gente se encontra sequiosos das palavras que vão alimentar o nosso espírito, é um momento de muita alegria, onde reunimos, lemos, refletimos e até comentamos, às vezes internamente, sobre as lições. Então, graças a Deus, é uma alegria e uma oportunidade de estarmos mais uma vez aqui. E antes da gente iniciar a leitura e a nossa reflexão do tema, a gente vai trabalhar o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos fazer a nossa prece, a nossa prece espiritual, nossa prece inicial, para começarmos as nossas reflexões da tarde de hoje. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus em oração e orarmos. Bondoso amigo e mestre Jesus, neste momento, elevemos a Ti o nosso pensamento, Senhor, em louvor pelas bênçãos que Tu derrama todos os dias em nossas vidas. Ó, querido amigo Jesus, nesta tarde aqui estamos recorrendo a Ti nesta oração, pedindo auxílio, socorro, fortalecendo em nós a fé e a esperança. Tende, Senhor, misericórdia de todos nós e nos ajuda cada vez mais a podermos darmos passo a passo na nossa evolução. Senhor Jesus, pedimos que abençoe os nossos irmãos que se encontram nas várias partes do mundo, abençoe o nosso Brasil, a nossa terra, Senhor, e a todos nós. Conforta-nos, consola-nos, envolve com esse amor, com essa paz que tem carinhosamente sobre todos nós. Ilumina-nos e que possamos, Senhor, nesta tarde, receber as Tuas bênçãos de luz e paz, da espiritualidade amiga que se faz presente e que nos reúne e nos abençoa sempre. Senhor, que possamos ler e entender as Tuas palavras e as Tuas obras. Abençoa e nos protege sempre. Que a Tua luz, Senhor, que o Teu amor, que a Tua medicação possa ser derramada sobre todos nós nessa tarde e que possamos compreender e refletir nas Tuas palavras. Certo, Senhor Jesus, de que estás a nos escutar, a nos ajudar, é que passamos assim a parte da leitura e reflexão do tema a ser trabalhado na tarde de hoje. Muita paz e muita luz a todos nós. Assim seja. E assim, meus irmãos, fortalecidos nessa prece, vamos fazer a leitura. É uma leitura de uma palavra que muitos de nós já ouvimos falar, É a parábola que está no capítulo 16 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Já ia dizer o livro dos Espíritos, mas é do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? O capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon, o item 6, parábola dos talentos. Costumamos sempre fazer a leitura, porque a gente lendo, a gente consegue às vezes entender um pouco mais sobre as palavras, E a gente acompanha um pouco o Evangelho.
Parábola dos talentos. O Senhor age como um homem, que devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou seus servidores e lhe colocou nas mãos seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, segundo a capacidade diferente de cada um, logo partiu. Aquele, pois, que tinha recebido 5 talentos, foi-se embora, negociou esse dinheiro e ganhou outros 5. Aquele que havia recebido 2 talentos, ganhou da mesma forma ainda mais 2. Mas aquele que não havia recebido senão 1, foi cavar na terra e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servidores, tendo retornado, pediu-lhe contas. E aquele que havia recebido 5 talentos veio-lhe apresentar 5 outros, dizendo-lhes: Senhor, me haveis colocado 5 talentos nas mãos. Eis aqui, além daqueles 5, outros 5 que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Ó, bom e fiel servidor, porque foste fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso senhor. Aquele que havia recebido 2 talentos veio logo se aproximar dele e disse-lhe: Senhor, me haveis colocado 2 talentos nas mãos. Eis aqui, além daqueles outros 2 que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Ó bom e fiel servidor, porque me foste fiel em poucas coisas, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso senhor. Aquele que não havia recebido senão 1 talento, veio em seguida e lhe disse: Senhor, seis que sois um homem duro, que ceifas onde não haveis semeado, e colhes onde nada haveis empregado. Por isso, como eu o temia, escondi vosso talento na terra, e ele os restituo o que é vosso. Mas seu senhor lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, sabeis que ceifo onde não semeei, e que colho onde nada empreguei. Deveis, pois, colocar meu dinheiro na mão dos banqueiros, a fim de que, no retorno, eu retirasse os juros que era meu. Que se lhe tire, pois, o talento que tem, e dê àquele que tem 10 talentos, porquanto se dará a todos aqueles que já têm, e eles estarão acumulados de bem. Mas para aquele que não tem, se lhe retirará mesmo o que pareça ter, e que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores, e ali haverá choros e ranger de dentes. Essa lição também está em Mateus 25, versículo 14 e 15. É interessante, né, a parábola, que era uma forma alegórica que Jesus tinha de ensinar naquela época, para chamar a atenção daquele povo e agora, né, a nossa atenção. Porque essa parábola dos talentos, ela remota a nossa realidade, onde cada um, filho de Deus, tem um talento que lhe é dado, ou que nos é dado quando a gente entra, né, aqui na Terra. E de acordo com que a gente trabalha esse talento, ele pode se multiplicar, ele pode se somar, ou ele pode se dividir e diminuir, né? À medida que a gente coloca em prática a utilização desse talento, é que a gente vai colher os frutos dele. E é interessante que o Senhor da parábola é Deus, né? Onde ele chama alguns dos seus servidores, né, e lhe dá talentos de formas diferenciadas.
E por que ele dá talentos de forma diferenciadas? Porque os talentos, eles são dados de acordo com a condição espiritual de cada um. A condição que a pessoa vai ter para conseguir trabalhar com aquele talento. Então, a distribuição de talentos em quantidades desiguais, ao contrário do que possa parecer, não é arbitrária nem injusta, né? É uma capacidade de cada um de adquirir esse presente, né? Esse talento. E muitas vezes essa capacidade ela é adquirida já de encarnações passadas, que nada mais é a nossa condição evolutiva. Então, o que recebe 5 talentos é aquela pessoa, né, que já tem uma condição mais avançada em relação ao terceiro servo, né? A gente utilizando a própria parábola para fazer o nosso próprio comentário. Então, se a pessoa tem uma condição diferenciada, então ela tem, né, capacidade de ter uma determinada quantidade de talentos a mais do que o outro. E o que acontece? Né? Ela pega e duplica aquele talento. Ou seja, se ela estava com 5 talentos, ela trabalha e redistribui e faz 10. Né? Aquele que tinha 2, né, trabalha e multiplica pela quantidade de talentos que lhe é dada e consegue chegar a 4. E esses servos, né, ou esses senhores que conseguem multiplicar os talentos que lhe foi dado, ele representa os homens, né, que sabem cumprir a vontade de Deus, né, empregando bem a fortuna, a cultura, o lazer, a saúde, enfim, todos os dons e bens materiais que lhe foram chegados para a sua experiência, né, terrena. Porque o servo, né, que recebeu apenas um talento e ficou com medo de perder, né, o Senhor, né, diz que ele foi servo mau e preguiçoso, ou seja, ele teve a maldade de não querer, né, dividir o talento com alguém, né, e nem se esforçar para ver se conseguia ganhar algo mais. Né? Então, assim, o servo que deixou, né, o seu talento improdutivo, falhando na incumbência que lhe fora cometida, simboliza os homens, né, que perderam as oportunidades ensejadas pela providência divina para o seu adiantamento espiritual. E as oportunidades essas que chegariam através desse servo, né, seriam oportunidades, né, que seriam sentidas através da dor, através de um dissabor, através de uma revolta de um amigo, né, de uma intolerância, ou seja, ações que refletiria que ele se esforçasse, né, para perdoar, né, e fazer com que aquela ação negativa transformasse em positiva e se multiplicasse, porque aí não seria só ele a sentir, o outro também. Mas os talentos, meus irmãos, é uma parábola riquíssima de Jesus, porque nos mostra que a todos nós ele nos dá capacidade de multiplicação e transformação.
vejamos que nós dependemos um do outro, que o nosso talento é diferente um do outro. Alguns têm mais aptidões para artes, né? Outros para questões musicais, outros para questões alimentares, outros para questões médicas, né? Odontológicas, enfim. Todos nós temos talentos diferenciados. E Deus, Ele não pede nada além do que a gente possa cumprir. Vou repetir. Deus não pede nada além do que nós possamos fazer, produzir, multiplicar. Cada talento de cada pessoa é individual. Claro que a gente pode fazer com que multipliquemos cada vez mais uns aos outros, mas ele é individual. E podemos fazer ele aos poucos. Quantas pessoas têm o talento de ouvir o outro? Somente agora, né? Num momento onde temos altos números de crises de ansiedades, né? Crises de depressões, né? Aumentou muitas vezes as enfermidades, né? Pela questão da pandemia, por podermos estarmos mais contidos dentro da nossa casa, né? Então perdemos, né, muitas vezes a afetividade de estarmos perto dos outros, né? E isso nos trouxe algumas enfermidades. Então, assim, quantas pessoas têm o talento de ouvir? Porque ouvir não é para qualquer um, não. Você se dispor de um tempo para escutar, né, as lamúrias, né, aquilo que sufoca a outra pessoa, é um talento, é uma virtude. Quantas pessoas têm o talento de ao menor sinal, ajudar, trabalhar, crer que tudo é passageiro? Isso é um talento, a gente tem que trabalhar nossa fé, multiplicar nossa fé. Quantos estão trabalhando e multiplicando a fé, a esperança de dias melhores, momentos melhores? Quantos de nós temos talentos que muitas vezes estão abafados porque temos medo de perdê-lo e não queremos mostrar a ninguém? Mas não é isso que Deus quer da gente, não. Ele quer que cada um de nós, com o seu talento, multiplique cada vez mais. Porque ele vai ser o exemplo para o outro e assim sucessivamente. Todos nós temos talentos dentro da gente. Cada um a seu turno, a seu momento, no seu tempo. Mas temos. E isso é uma bênção que Deus nos dá, porque sutilmente conseguimos distribuir uns com os outros. Aquele que não se esforçar, né, em acrescentar alguma coisa que recebeu da misericórdia divina, expiará muitas vezes em reencarnações futuras. É quando o Senhor diz, né, que retira tudo que ele tem, né? E aí ele vai para um mundo mais inferiorizado, onde haverá prantos e ranger de dentes, porque a oportunidade foi dada a ele, mas ele está desperdiçando, com medo ou receio de perder o talento ou não querer mostrar. Não há diferença na distribuição dos talentos, né? Aquele que recebeu 5, aquele que recebeu 3, aquele que recebeu 5, aquele que recebeu 2, aquele que recebeu 1. Não há diferença, né, entre os que recebem mais ou menos, porque todos têm o seu dom de acordo com a sua capacidade. Foi dado a quantidade de determinados talentos a uns, a gente já falou, pela questão da
evolução espiritual que cada um tinha. E mesmo aquele que só tinha um, ele podia ter feito muito mais. Porque não é na quantidade, e sim na qualidade onde a gente emprega o nosso talento. A proposta principal da parábola não consiste em fazer render e reproduzir talentos, né? Mas sim em relacionar-se com Deus de maneira correta. E qual é a maneira correta? É multiplicar cada vez mais as suas obras. Segundo a nossa capacidade, né? Recebemos o talento, captamos ele e possamos multiplicá-los em benefícios de muito. É essa relação que a gente deve ter dos talentos com Deus. E Ele não pede nada além do que esteja em nossas forças, em nossas aptidões. Então podemos fazer muito mais do que estamos fazendo. Temos talento ainda que a gente às vezes nem descobriu que tínhamos, mas está lá guardado dentro da gente. Só basta a gente refletir sobre ele e deixar que ele aflore e multiplique. Aos pouquinhos, no seu passo, no seu tempo. Mas não deixemos de fazer. Deus espera de cada um de nós que possamos trabalhar na sua seara e produzir bons frutos, multiplicar bons frutos. É isso que Ele pede e espera de cada um de nós. Ele não impõe quantidade nem limite. Não, Ele não impõe. Deus não impõe. Ele expõe o seu desejo, expõe a nossa capacidade de fazer e nos dá condições para isso. Então, que possamos refletir nos nossos talentos que temos, que muitas vezes vai além de 5. E muitas vezes nós não percebemos. Os talentos são as maneiras que Deus espera que cada um trabalhe e multiplique as suas obras. É em ouvir, é em escutar, é aconselhar, é trabalhar, é ler, é meditar, é socorrer, é ajudar. Tudo isso são formas de multiplicação desse talento que Deus nos dá. Que Deus nos abençoe. Que os nossos talentos possam ser multiplicados cada vez mais. Que possamos refletir e nos melhorarmos cada vez mais. Deus é amor. Deus é alegria. Deus é esperança. Deus é perdão. E Ele conta com cada um de nós na sua seara, na sua obra. Não vamos desapontá-lo. Vamos fazer no nosso tempo, aos poucos, do nosso jeitinho, mas multiplicando cada vez mais. Vamos orar e agradecer a Deus por esses instantes, né, por esses minutos que foram tão grandiosos, né, na reflexão da lição do Evangelho, que possamos agradecer a Ele por tudo e vamos orar. Querido Pai amado, Deus maior, Deus Pai de amor e bondade, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de podermos refletir e entender as lições do querido Mestre Jesus. Deus, obrigada pela vida que Tu nos deste, pela nossa capacidade de produzir e multiplicar cada vez mais. Obrigada pela família, pelas nossas vidas, pelo Teu amor,
pelos mensageiros de luz que Tu nos envia todos os dias para nos aconselhar e nos amparar. Obrigada, meu Deus, por essa doutrina maravilhosa que nos ajuda e que nos acolhe. Pelo nosso querido amigo Jesus, nosso Mestre maior, que está sempre presente em nossas vidas. Obrigada, meu Pai, por nunca nos desamparar e nunca nos abandonar. Esteja sempre presente em nossas vidas, Deus. Como é grande o Teu amor por todos nós e por essa humanidade tão grande. Obrigada, meu Pai, obrigada por tudo. E assim, em nome de Deus, em nome dos amigos espirituais que acompanham esse trabalho da nossa casa Bezerra de Menezes nessa tarde de domingo, pedimos assim a Tua permissão para dar a mesma por encerrada. Que assim seja. Muita paz e muita luz. Que Deus nos abençoe sempre. Assim seja.